Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para a nossa última aula da disciplina de Gestão Orçamentária. Espero que todos estejam acompanhando o conteúdo e tirando todas as dúvidas nos fóruns. Se vocês têm algum questionamento, ainda dá tempo de postar e esclarecer tudo. Peço que vocês estejam com papel e caneta à mão para iniciarmos nossa aula de hoje. Iremos estudar os capítulos 8 e 9 do caderno de estudos, que tratam de projeções das demonstrações contábeis e do controle orçamentário. A projeção dos demonstrativos contábeis nada mais é do que o resultado do orçamento que já vimos nas aulas anteriores, ou seja, através dele são mensurados os números esperados pela empresa, sendo estes agrupados para a confecção do demonstrativo de resultado projetado, do demonstrativo do fluxo de caixa projetado e o balanço patrimonial projetado. Diante disso, é importante destacar que a contabilidade faz uso de instrumentos que demonstram a situação atual da empresa e como ela chegou até aqui. Já a gestão orçamentária se propõe a prever como ela estará se acontecer tudo conforme previsto, se antecipando a problemas que possam ser esperados. Pode-se dizer, então, que é o segmento do plano orçamentário que consolida todos os orçamentos. É a parte do balanço patrimonial inicial que incorpora o orçamento operacional e o orçamento de investimentos e financiamentos, projeta as demais contas e conclui com um balanço patrimonial. A projeção dos demonstrativos contábeis é a conclusão do processo orçamentário, onde todas as peças orçamentárias são reunidas dentro de um formato de demonstração de resultados e balanço patrimonial. A projeção dos demonstrativos contábeis baseia-se em um balanço patrimonial inicial, na demonstração de resultados do período orçado, no balanço final após a demonstração de resultados e no fluxo de caixa como consequências dos itens anteriores. De acordo com a maioria dos autores, o demonstrativo de resultado, DRE, e o balanço patrimonial estão entre os principais demonstrativos que devem ser projetados, e isso será parte dos nossos estudos na aula de hoje. A projeção do demonstrativo de resultado do exercício é elaborada a partir de orçamentos operacionais, como orçamento de vendas, orçamento de fabricação e orçamento de despesas operacionais. Esses tipos de orçamentos já foram estudados por nós nessa disciplina. Dessa forma, para a elaboração da projeção do demonstrativo de resultados, será necessário buscar as informações de vendas no orçamento de vendas, sendo da mesma forma com as deduções de vendas ou impostos sobre as vendas, custos dos produtos vendidos e despesas. Quanto à elaboração da projeção do balanço patrimonial, obedece à mesma lógica, transportando os valores dos orçamentos de cada peça orçamentária para a estrutura do balanço utilizada pela empresa. O balanço patrimonial projetado pode ser apresentado junto com balanços de outros períodos encerrados, servindo como um comparativo, podendo ser levantado ao término de cada mês, trimestre ou ano, de acordo com a necessidade de cada empresa. Se, após a elaboração da projeção do balanço patrimonial, os resultados se mostrarem insatisfatórios, será necessário que a empresa faça uma análise das divergências e reprograme as contas que estejam comprometendo o resultado, até que esse seja satisfatório. Quando falamos em projeção de fluxo de caixa, deve-se pensar que é uma atividade indispensável para a grande maioria das empresas, podendo variar o grau de formalização utilizado em sua confecção. O desenvolvimento do orçamento de caixa envolve projeções de entradas e saídas de recursos, necessidades de financiamentos e de controle de recursos financeiros, devendo preocupar-se com a defasagem de transação, com a necessidade de caixa e com o excesso de fundos. Após a etapa de elaboração do orçamento, está cumprida
Após a etapa de elaboração do orçamento estar cumprida e aprovada pela direção e administradores da empresa, este estará pronto para entrar em prática, ou seja, a partir do início do período orçado, a empresa deverá levantar relatórios e demonstrativos para verificação de sua realização através do controle orçamentário. As projeções das demonstrações contábeis, sejam elas de demonstração de resultado ou balanço patrimonial, serão feitas em grande parte com a utilização de informações elaboradas anteriormente, permitindo que a alta administração da empresa realize uma análise financeira e de retorno de investimento que justificarão o plano orçamentário. Nessas projeções, também se apuram os impostos sobre os lucros e as perspectivas de distribuição dos resultados. Para a elaboração do demonstrativo contábil a ser projetado, deve-se levar em consideração não apenas demonstrações contábeis, mas também as receitas financeiras dos excedentes de caixa, aplicações financeiras, os resultados não operacionais, os impostos sobre o lucro, a distribuição de resultados, o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras, o saldo de imposto a recuperar, o saldo de imposto a recolher sobre os lucros, as outras contas a receber ou realizar, não objeto de orçamento anterior, as outras contas a pagar, não objeto de orçamento anterior, os dividendos, os lucros a pagar e as reservas e lucros retidos. A finalidade da demonstração de resultado é mostrar, ao final, o lucro líquido do exercício. Vamos ver um exemplo. Podemos ver aqui uma projeção de demonstração de resultado. Não se pode esquecer que uma projeção é aquilo que se prevê para o futuro. Logo, esses valores ainda não foram concretizados, mas estão sendo calculados antecipadamente para que seja possível um planejamento das áreas por parte dos administradores da empresa. O resultado final, como já foi dito, será o resultado líquido, ou seja, são as receitas deduzidas das despesas, aquilo que de fato pode ser utilizado como recurso financeiro ao final do exercício. Aqui foram deduzidos da receita de vendas o ICMS, o custo dos produtos, as despesas gerais e impostos de renda, para então se ter o resultado final. Nem sempre a demonstração de resultado terá um valor positivo. Caso seja negativo, isso significa que as despesas serão maiores que as receitas e alguma ação deve ser tomada pela direção da empresa. A projeção se torna importante também por isso, uma vez que é possível antever as situações e tomar decisão a tempo, para que os prejuízos tenham menos impactos negativos na empresa de uma forma geral. Da mesma maneira, ocorre com o balanço patrimonial projetado. Ele irá evidenciar também valores apurados com os ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa, a partir das informações das diversas peças orçamentárias já elaboradas. Dessa forma, é possível conhecer e analisar de maneira antecipada os índices financeiros e econômicos da empresa, para se corrigir ainda no planejamento os possíveis problemas futuros. No caso do balanço patrimonial, os saldos das contas que são apresentados vêm das peças de orçamento já elaboradas, como o orçamento de caixa e a demonstração de resultados. Podemos citar, por exemplo, a conta caixa e as aplicações financeiras, que são o resultado desses valores no fechamento do período a que se refere o balanço, podendo ser trimestral, semestral ou anual. Já a conta clientes seriam as vendas a receber no final do período. A conta fornecedores seria o valor a pagar aos fornecedores, bem como as demais contas no ativo circulante. As demais contas do balanço são originadas de balanços já disponíveis na empresa referente aos exercícios anteriores. Após a projeção do demonstrativo de resultados e do balanço patrimonial, e com os orçamentos todos prontos, o planejamento será executado, ou seja, todas as projeções com o passar do tempo irão passar para o realizado, que nem sempre ocorre conforme o planejado,
Por isso, o orçamento empresarial deve ser amplamente utilizado como ferramenta de apoio às decisões e ao controle gerencial. A constituição de uma estrutura formal de planejamento e acompanhamento dos resultados de curto e longo prazo e a definição de estratégias de ação para o cumprimento dos objetivos gerais da organização devem servir de base para a elaboração de um orçamento empresarial. Vocês devem se lembrar de que o sucesso de um planejamento orçamentário está baseado na flexibilidade e na capacidade para responder a mudanças, como também na tradução perfeita da estratégia e na capacidade de democratizar as informações da empresa, convertendo-se em uma ferramenta de negócio ágil e dinâmica, que ajudará a empresa a comunicar, organizar e controlar o ambiente interno e externo, alinhando o pensamento estratégico da empresa. Estudaremos agora o conteúdo do último capítulo do caderno de estudos, o capítulo 9, que trata do controle orçamentário. O controle é extremamente necessário após a realização de todos os instrumentos de orçamento que estudamos até esse momento. Sabemos que nem sempre é possível seguir o rumo traçado. Isso porque as condições mudam e a empresa tem que se ajustar a elas, se não puder controlá-las. De qualquer modo, o administrador necessita acompanhar os desvios e analisá-los e tentar corrigi-los. O orçamento funciona como uma ferramenta que os gestores podem usar para monitorar periodicamente o progresso, comparando resultados reais com os resultados planejados. Esse monitoramento e avaliação do progresso, por sua vez, permite que ações corretivas sejam tomadas de forma oportuna, se necessário. Por isso, a primeira finalidade do controle orçamentário é possibilitar à direção a tomada de decisões que corrijam as falhas existentes e procurar colocar a empresa no rumo certo. Se, por um lado, a administração periódica mostra que a empresa está no rumo certo com resultados reais que equivalem aos resultados planejados no orçamento, nenhum ajuste ao plano de ação será então necessário. Após definir quais serão as quantidades a serem vendidas, o quanto será necessário produzir, qual o gasto financeiro necessário com essas operações e onde os números que são o resultado dessas operações irão chegar, agora a tarefa é verificar se esses números estão próximos do que deveriam e se eles se desviam do previsto, o quanto eles desviam e o motivo das diferenças encontradas entre o orçado e o real. Se os números não estão de acordo com o planejado, é porque há um desvio e, portanto, é necessário agir para corrigir a causa e essa ação deve ser realizada tão logo seja identificado o desvio. Não se deve esquecer que um sistema de planejamento global é um conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos e expressos em resultados financeiros, devem permitir à administração da empresa conhecer os resultados operacionais e, em seguida, executar os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, avaliados e corrigidos. Fundamentalmente, o sistema orçamentário implica na utilização de técnicas e procedimentos contábeis aplicados antecipadamente aos fatos decorrentes de planos, políticas e metas para atingir um resultado desejado. Portanto, ao final do processo, são obtidos os demonstrativos financeiros preparados sob condições de premissas que se espera que aconteça durante o período. Mas nem sempre esses resultados acontecem da forma planejada. Por isso, em determinadas situações, alguns funcionários podem considerar o controle como uma forma da administração limitar sua liberdade e ação, ou até mesmo de controlar e investigar seus atos. Mas a finalidade do controle, seja ele orçamentário ou não, nunca foi essa. O controle tem o objetivo de auxiliar nas tarefas de planejamento que já foram executadas, formalizando e sistematizando essas tarefas, criando dessa forma condições para o aperfeiçoamento das ações administrativas, além de permitir melhores condições de medição do desempenho dos diversos setores da organização.
Se pensarmos nos orçamentos que já foram estudados por nós, podemos então dizer que eles desempenham 4 funções básicas, todas elas críticas ao sucesso geral da empresa em alcançar seus objetivos estratégicos. As funções são o planejamento, a coordenação, a comunicação e o monitoramento ou controle do progresso e avaliação de desempenho. O controle orçamentário busca equilibrar o que foi planejado ou orçado e o realizado. Espera-se que, ao transformar o planejamento em ações, elas estejam o mais próximo possível, havendo assim um equilíbrio. Podemos definir o controle orçamentário em termos amplos, como o enfoque sistemático e formal para a execução das responsabilidades de planejamento e coordenação e controle da administração. Esse controle envolve de maneira específica a preparação e utilização de objetivos globais e de longo prazo da empresa. E envolve também um plano de resultado em longo prazo, desenvolvido em termos gerais, e um plano de resultado em curto prazo, detalhado de acordo com diferentes níveis relevantes de responsabilidade, podendo ser divisões, produtos, projetos e outros elementos, além de um sistema de relatórios periódicos de desempenho. Esse conceito implica elementos de realismo, flexibilidade e atenção permanente às funções de planejamento e controle da administração. Essa definição mostra a administração como o principal fator do êxito da empresa em longo prazo. A função administrativa de planejamento é ampla e pode ser analisada em termos absolutamente informais ou termos formais. A formalidade indica um grau segundo o qual o processo de planejamento é expresso em planos escritos e em projeções financeiras padronizadas. Vem sendo afirmado que na essência do controle orçamentário está a determinação e o controle pela administração no destino da empresa a longo prazo. Esse conceito mostra que objetivos e responsabilidades devem ser estabelecidos de maneira bem definida, ter avaliação crítica em termos de seus possíveis efeitos sobre o grau de sucesso da empresa e comunicados em sua íntegra aos diversos setores administrativos. As empresas bem administradas reconhecem que o controle orçamentário não é uma atividade estacional, e sim um processo contínuo. Vamos destacar, então, que não basta apenas planejar, é preciso tirar os planos do papel para qualquer tipo de orçamento ou planejamento. E um dos erros mais comuns e também mais graves na gestão é realizar o orçamento empresarial e depois abandoná-lo em uma gaveta. Com planos e orçamentos prontos e aprovados por cada área e pela diretoria, é necessário que se faça o acompanhamento mensalmente, ou seja, comparando o que foi previsto com o que realmente está sendo realizado, sempre de acordo com as responsabilidades atribuídas e compromisso com os resultados assumidos na fase de elaboração do orçamento. A ideia de compromisso aqui não deve ser confundida com punição. O ponto-chave está em trabalhar de forma colaborativa, buscando a melhoria contínua dos resultados financeiros da empresa, corrigindo e redirecionando as ações, a fim de assegurar o atingimento das metas e objetivos definidos no planejamento e, claro, utilizando os desafios ocorridos como uma excelente forma de aprendizado corporativo. A maneira mais simples de fazer isso é criando mais uma coluna em suas análises e realizar a comparação dos resultados planejados com os resultados realizados, se baseando nas mesmas estruturas que foram utilizadas para projeções. Vamos ver um exemplo. A simples comparação do planejado com os resultados realizados dá à empresa diversas informações para entender o real comportamento dos negócios e buscar formas de melhorar os resultados. Se a empresa decidiu realizar o planejamento com um nível mais acentuado de detalhamento das estruturas de vendas, custos e despesas, será preciso que seus métodos de controle das informações realizadas estejam preparados para fornecer as informações realizadas no mesmo nível de detalhamento. Caso isso não seja possível, ficará complicado realizar a comparação dos resultados,
pois as bases de análise terão aberturas e detalhamentos diferentes. Isso quer dizer que o detalhamento das informações do orçado e do realizado deve ser o mesmo, para permitir uma comparação real. O contrário também é válido, mas nesse caso não há como se contornar o problema. Se a empresa realizou o planejamento com poucos níveis de detalhe e os dados realizados estão mais abertos, precisará apenas sintetizar as informações realizadas no mesmo nível dos dados planejados para poder compará-los. Mas, nesse caso, a empresa pode não obter o nível de abertura suficiente das informações para entender o que está acontecendo e tomar boas decisões para o futuro dos negócios. O segredo é sempre buscar o equilíbrio, uma abertura do planejamento que forneça os detalhamentos necessários para a gestão, mas que seja possível manter sem comprometer outras atividades da equipe de planejamento e controladoria. Além de comparar o orçado com o real, também é importante que a empresa compare os resultados obtidos com os resultados do mesmo período do ano anterior. Vamos ver um exemplo. Quando comparamos os resultados atuais com os de um exercício anterior, antes de tudo, é importante lembrar que toda empresa precisa crescer anualmente, no mínimo para compensar as perdas pela inflação. Vale lembrar que o planejamento é de extrema importância na gestão empresarial. Porém, as coisas nem sempre saem conforme previsto. É natural que ocorram desvios em relação às metas, sejam eles positivos ou negativos. O problema é quando esses desvios começam a se tornar recorrentes e com grande expressividade sobre os resultados. É nesse ponto que surge a necessidade de uma revisão orçamentária. O controle orçamentário, em termos amplos, oferece a única abordagem sistemática e concreta até hoje desenvolvida para dar maior certeza e coesão ao processo administrativo, de forma prática e coordenada. Quando utilizado de forma apropriada, o planejamento é um sistema amplo, por meio do qual todos os aspectos do processo de administração podem ser resumidos. Para que isso ocorra, existem alguns princípios que devem ser seguidos. Vamos conhecê-los agora. Os princípios são envolvimento administrativo, adaptação organizacional, contabilidade por áreas de responsabilidade, orientação por objetivos, comunicação integral, expectativas realistas, oportunidade, aplicação flexível, reconhecimento do esforço individual e do grupo e acompanhamento. Esses princípios devem ser observados não só na fase do controle orçamentário, mas em todos os momentos do orçamento, para que os resultados das atividades gerem maior produtividade, cada uma para a finalidade que se destinam. Ao longo de nossas aulas, certamente vocês já ouviram falar sobre esses princípios, mas é de grande importância termos todos resumidos nesse ponto em que estamos quase finalizando o nosso conteúdo. Passaremos por cada um deles de forma objetiva agora, com o foco no controle orçamentário. O envolvimento administrativo está diretamente relacionado à confiança depositada pela administração em sua própria capacidade de influenciar de forma significativa o curso futuro dos eventos e o êxito da empresa. Apoiar o programa em todas as suas ramificações para que alcance o sucesso. Ter a participação e orientação de todos os níveis administrativos na compreensão da natureza e características do controle orçamentário. A participação do indivíduo e do seu superior no estabelecimento, revisão e modificação de objetivos e padrões são importantíssimas. A influência relativa de cada indivíduo sobre o produto dessa interação dependerá, entre outros fatores, da filosofia de administração do superior, da experiência e competência do subordinado e da situação econômica da empresa. Sobre a adaptação organizacional, é importante lembrar que um programa de controle orçamentário deve apoiar-se numa sólida estrutura organizacional e num conjunto bem definido de linhas de autoridade e responsabilidade. São os indivíduos que executam as tarefas. Logo,
O desempenho planejado deve estar diretamente ligado às responsabilidades organizacionais. Para falar sobre o controle por áreas de responsabilidade, que é mais um princípio, é importante dizer que, como o controle se baseia nos fatos históricos, gerados principalmente pelo sistema contábil, ele também envolve a comparação de resultados reais em oposição a planos e objetivos, e é organizado de acordo com a estrutura de responsabilidades da empresa. Deve haver, então, um sistema de contabilidade por áreas de responsabilidades. É um sistema adaptado primordialmente às responsabilidades organizacionais, para utilizar-se o plano e controle de resultados. Dentro dessa estrutura contábil fundamental, as classificações secundárias de custos, receitas e outros dados relevantes poderão ser utilizados segundo as necessidades da empresa. Outro princípio é a orientação por objetivos. Ele envolve a aceitação por parte da administração do conceito de administração por objetivos. Mostra que o futuro da empresa em longo prazo será favorecido pelo estabelecimento de objetivos e padrões de desempenho. Falando agora sobre comunicação integral, é importante destacar que a comunicação para o controle orçamentário eficaz irá exigir tanto do supervisor ou do subordinado terem a mesma noção de responsabilidade e objetivos. A comunicação clara e livre de barreiras é essencial para uma administração satisfatória. Quanto às expectativas realistas, que é mais um dos princípios do controle orçamentário, é interessante destacar que no desenvolvimento do controle deve-se evitar um conservadorismo exagerado e também o otimismo irracional. Os objetivos orçamentários devem ser estabelecidos com muito cuidado para os itens de vendas, produção, custo, aplicação de imobilizado, fluxo de caixa e produtividade. Determina em grande parte o sucesso do planejamento. As expectativas realistas referem-se à dimensão temporal específica a um ambiente externo e interno imaginário e que irá existir durante o projeto. Sobre o item oportunidade, de acordo com esse princípio, deve haver um calendário definido para o controle formal, os relatórios de desempenho e outras atividades relacionadas. Em todos os níveis de administração, o controle administrativo deve ser considerado como um processo contínuo. Na tomada de decisões financeiras, como em questões de longo alcance, todos os níveis administrativos devem reexaminar continuamente as perspectivas futuras, replanejando e modificando planos prévios no processo de tomada de decisão. A necessidade de ação de controle é extremamente importante para a identificação das causas do problema e, assim, baseada em resultados passados, devem ser traduzidos em ações o mais rápido possível. Já a aplicação flexível é um princípio que reconhece que a empresa não pode ser dominada pelo programa de controle ou qualquer outra técnica e que deve haver uma política flexível e definida para que possa impedir a criação da chamada camisa de força e permitir o aproveitamento de oportunidades favoráveis, mesmo não incluídas no orçamento. Sobre o reconhecimento do esforço individual e do grupo, a visão desse princípio é o reconhecimento do fato de que as realizações individuais, tanto positivas quanto negativas, devem ser identificadas e levadas em conta no processo de administração. O sistema de avaliação individual deve ser justo, compreensível e preciso. O administrador deve ter sua capacidade avaliada e reconhecida. Finalmente, sobre o acompanhamento, pode-se dizer que esse princípio afirma que tanto desempenho favorável ou desempenho desfavorável deve ser analisado cuidadosamente com base em 3 objetivos: desempenho inferior, para imediatamente dar início às ações corretas no sentido construtivo; desempenho favorável, para reconhecê-lo e possivelmente permitir a transferência de conhecimentos às áreas semelhantes; e criação de condições de melhor planejamento e controle no futuro. Com essa aula, finalizamos aqui o conteúdo da disciplina de gestão orçamentária. Ainda temos na plataforma de estudos os fóruns e a atividade prática desse encontro.
Estejam atentos às datas de entrega de todas as atividades e aproveitem ainda para tirarem alguma dúvida que possa ter ficado sobre o nosso conteúdo. Lembre-se de que todas as disciplinas se complementam para que vocês possam ter uma visão geral do curso e da aplicação na prática de tudo que aprenderam. Por isso, caso seja necessário, revisem também o conteúdo de outras disciplinas complementares. Bons estudos a todos e sucesso!